Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos lá. Conforme eu falei aí para vocês, né? Alguns alunos ficaram com algumas dúvidas, não dúvidas, né? Vamos dizer, esqueceram alguns detalhes, tá bom? Algumas regrinhas. Então vamos lá. Eu vou fazer alguns aqui com vocês e vocês acompanham aí, tá bom? Vamos começar lá com a questão um, que teve algumas em particular que eu vi que muitos erraram ou esqueceram da regra, que é o seguinte: menos 4y menos 6y, certo? Lembra da regra? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Qual é o maior número? Número 6. Qual é o sinal dele? Menos. Então, vou colocar aqui do lado. Menos, aí subtrai. 6 menos 4, 2. Qual é a letra que está junto com eles? Y, ok? Somente isso, tá, pessoal? Alguns colocaram só 2y, tá? Mas esqueceram do sinal negativo, tá? Então é aquela regrinha lá que eu falei para vocês também. Se não sabe, ó, o positivo é quando algo que você tem, né? Então você tem R$ 4 e deve 6. Quer dizer que você vai continuar a dever R$ 2, tá bom? Vamos mais uma também, que uma aluna, inclusive, ficou numa dúvida. Ela falou assim: professor, eu tive duas respostas. Qual está correta? No caso dela, as duas estavam. Ou melhor, antes de eu falar para vocês, eu vou, eu vou primeiro resolver aqui, depois eu vou perguntar para vocês. Vocês vão me responder aí se tava, qual das duas que está correta, se nenhuma está correta, ou se as duas estão corretas. Vamos lá. Olha só, o que ela fez? Ela resolveu, ó, 6 menos 8. 6 menos 8, sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. 8 menos 6, 2, ok? E aí, na resposta da menina, estava o seguinte: estava assim e estava assim, ó. E aí, qual desses dois está correto? Aí eu respondi para ela: as duas estão corretas. Porque nesse caso, tá vendo aqui, ó, foi meio que uma pegadinha do problema. Aqui ele coloca o x na frente e o y em segundo. Aqui ele coloca um y na frente e o x em segundo, tá vendo? Porém, você pode reparar, ó, que o ao quadrado ele continua no y, tá vendo? Ao quadrado no y e ao quadrado no y. Portanto, não altere nada, tá? A gente vai ver mais para frente que essas letras aqui, elas têm um valor. Ela tem um valor que o problema vai dar para vocês, tá? A gente não vai precisar encontrar o valor dela. O problema vai dar o valor dela. Então, por exemplo, vamos supor que o x vale 1 e o y vale 2, tá? Para resolver isso daqui, ó, a gente faz o seguinte: o x não vale 1, então no lugar do x eu coloco o número 1 e no lugar do y eu coloco o número 2, tá? Isso aqui vai cair em prova. Eu vou mais para frente vou mostrar outros exemplos para vocês. Mas veja bem, como ficaria? Menos 2, que é esse 2 aqui, tá? Vezes o x, qual é o valor de x? 1. Vezes y, qual é o valor de y? 2 ao quadrado, tá? Que o y está ao quadrado, ó. Então pega esse 2 e eleva ao quadrado, tá bom? E aí resolvo. 2 ao quadrado fica como? 4 vezes 1 vezes menos 2. Só repetir, tá bom? E aí, ó, na multiplicação, todo número múltiplo de 1 permanece o mesmo número, correto? Então esse 1 aqui a gente vai desconsiderar ele, tá bom? Porque 4 vezes 1 continua 4, entendeu? Então a gente desconsidera 1. Então, ó, menos 2 vezes 4, menos com mais, menos, tá? Essa aqui já é a regra da multiplicação. 2 vezes 4, 8, tá bom? Se eu resolver para esse daqui também, esses dois valores, o resultado vai ser 8 também, menos 8, tá bom? Então, tanto faz o y vir na frente ou o x depois, desde que
o grau esteja correto. Tá vendo que o grau 2 está no y e o grau 2 aqui permaneceu no y? Tá vendo? Então está correto, tá bom? Então as duas alternativas, duas questões estão corretas. Essa daqui, gente, eu coloquei aqui só por colocar mesmo, mas também é uma bem simples. Todos têm o mesmo termo, né? A e A. Então a gente vai somar ou subtrair. Ó, 4A mais 1A, 5A. 5A menos 7A, menos 2A. Tá bom? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Beleza? Agora a gente vai para uma já um pouquinho mais complicada. Essa daqui, ó. Eu vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Veja bem, muitos erraram nessa daqui. Porque o A, o que define aqui o grau dele? O grau desse A aqui é 3. Então eu só posso somar, unir os A's que o grau for 3. Tá bom? Que tiver esse 3 aqui em cima, ó. Então, ó, esse aqui é o grau 2. Então, não posso unir ele. Eu posso unir esse com o que tiver grau 3, que é esse daqui, ó. Então, faça isso aqui, ó. Eu vou unir esse com esse. Tem mais algum grau 3 aí? Ou seja, A elevado a 3? Não. Então, vamos para o próximo. Tem, ó, mais 5A ao quadrado e, ó, menos 2 ao quadrado. Eu vou unir esse com esse, ok? Como não tem mais nenhum outro ao quadrado, acabou por aí esse daí. Só A, 7A e 9A. Então, ó, esse com esse, ok? E o 6, ele ficou sozinho, ó, não tem nenhum outro que é só número, né? Ele não tem letra, não tem nada, é só 6. Então, esse 6 a gente simplesmente vai repetir ele, tá? Então, como que vai ficar aqui, ó? A gente tem 4A ao cubo, né? A gente chama de ao cubo, ou elevado a 3. Aí segue a setinha aqui. Mais A ao cubo, certo? Então aqui é como se, lembrando, como se fosse 1, né? 4 mais 1, 5. 5 o quê? A ao cubo, ok? É ao cubo mesmo, tá, gente? Aquele cubo de cubo mágico, por exemplo. É ao cubo. E o 2 é ao quadrado. Então tá, vamos pro próximo aqui. Mais 5 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. 5 tira 2, 3. 3 o quê? A ao quadrado, ok? E aí vamos agora para o próximo. Só os que tem só A, tá? Esse aqui a gente chama de grau 1, porque ele é, obviamente, quando não tem nada, quer dizer que é 1, tá? Aqui e aqui, ó. Quando não tem nada, quer dizer que é 1, tá bom? Então, ó, mais 7A, menos 9A. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número, tá? Qual é o maior número? O 9. Qual é o sinal dele? Menos. Então, conserva o sinal dele e subtrai. 9 tira 7, 2. E repete o A. Acabou aí? Ainda não. Falta um detalhezinho que é o 6. Tá, mais 6, continua mais 6. Tá bom? Lembrando que esse daqui, como não é equação do primeiro grau, a gente não precisa ficar passando por um lado, para o outro e ter que mudar sinal, tá bom? Esse aqui é uma expressão, tá? A única diferença é que é uma expressão com letras, ok? A gente já viu expressão numérica, esse aqui é expressão algébrica. Então veja bem, mas esses dois exemplos aqui, pra gente finalizar. Também eu vi que muitos tiveram dificuldade, gente, mas ó, vocês podem até se perguntando, ah, professor, mas o senhor não deu aula desse assunto. Realmente, tá? Como a gente já tinha encerrado um conteúdo e eu precisava colocar uma atividade lá na segunda-feira, porque uma segunda-feira eu não coloquei, então a gente vai estar começando agora, tá bom? Mas eu coloquei uma aulinha de reforço lá de outro professor, que eu peguei aleatoriamente no YouTube, só para vocês terem uma base, tá? Até porque na aula passada que a gente teve, eu dei uma basezinha para vocês do que a gente ia ver, correto? Mas vamos lá. Esse aqui, ó, que é meio chuveirinho, ó. Eu até dei uns exemplozinhos
para vocês. Então, veja bem, para resolver isso aqui, simples, a gente vai aplicar aquela regrinha, mais com mais, menos com mais, menos com menos, menos, e menos com menos, mais. Tá? Essa aqui é multiplicação e divisão, tá bom? Então, veja bem, aqui, ó, lembrando que aqui é positivo, quando não tem nada quer dizer que é mais, ó, né? Então, mais com mais, continua mais. Só que a gente não vai pôr nada na frente, tá? Vocês têm que ter essa noção de quando não tiver nada, ele é positivo. 2 vezes A, 2A, mais com menos, menos. 2 vezes B, 2B, ok? Vamos para o próximo. Menos com mais, menos. 3 vezes XY, 3XY, ok?